Olá, tudo bem? Meu nome é Alberto Chaves, sou professor de História e nós vamos falar hoje sobre a Era Vargas. Primeiro ponto: após a Revolução de 30, que representou a derrubada das oligarquias tradicionais, que fora conduzido por Getúlio Vargas, juntamente com a dissidência oligárquica, ou seja, membros políticos que não concordavam com a postura do Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro e membros do movimento tenentista. E aí nós vamos ter a Revolução de 30, que vai percorrer vários estados do Brasil e que vai representar a ascensão de Getúlio Vargas. Getúlio, quando assume o poder, ele vai governar durante 19 anos. Getúlio vai pegar de 1930 a 34 com o governo provisório, de 34 a 37, que é o governo constitucional, e de 37 a 45, que é o governo do Estado Novo. Depois nós vamos ter aí de 46 a 50 o governo de Dutra, e de 51 a 54 nós vamos ter aí novamente Getúlio Vargas voltando com uma proposta de pai dos pobres. Ok. Getúlio Vargas ele procurou fortalecer o Estado brasileiro e a si próprio, centralizando a tomada de decisões. No início, ele procurou enfraquecer as oligarquias estaduais, demitindo os governadores e, em seu lugar, nomeou interventores de sua confiança. Vale salientar que, na Bahia, o governo foi entregue a Juracy Magalhães, e boa parte do Nordeste passou ao controle de Juarez Távora, que recebeu o apelido de vice-rei do Norte. Por causa, inclusive, dessa postura, dessa nomeação de interventores, nós vamos ter um evento chamado a Revolução de 30. Simplesmente porque a nomeação de um não paulista para interventor em São Paulo, ele desagradou profundamente as elites paulistas, agrupada nos dois principais partidos de São Paulo, que é o PRP, o Partido Republicano Paulista, que havia perdido o poder em 1930 e também, embora tivesse sido apoiado por Vargas, não tinha conseguido espaço seu governo, tal, e nós vamos ter aí, diante disso, as lideranças desses partidos vão se unir para formar uma frente única paulista, que vão pleitear a constitucionalização do país. E aí nós vamos ter aí a nomeação de um interventor civil e paulista para o governo de São Paulo. Mas tudo bem, Vargas ele acaba sendo pressionado, ele acaba recebendo e atendendo parcialmente a proposta dos paulistas e acaba nomeando o paulista Pedro de Toledo, interventor em São Paulo, mas exigiu que metade de seu secretariado e o comando da força pública fosse indicado pelos tenentes, o que acabou intensificando as hostilidades entre Vargas e a Frente Única Paulista. E aí nós vamos ter uma tragédia que vai marcar a Revolução de 30, que foi justamente a morte de 4 estudantes, que é os estudantes Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Esse fato ficou conhecido como caso MMDC. Foram mortos a tiros pela polícia durante uma manifestação antigetulista no centro da capital paulista. E aí nós vamos ter, a partir daí, uma série de embates e, consequentemente, a grande imprensa, tendo à frente o jornal Estado de São Paulo, acaba divulgando e acaba incentivando o constitucionalismo. Na verdade, o que a Revolução Constitucionalista almejava era justamente que fosse convocado novas eleições, ou seja, uma Assembleia Constituinte para a questão de uma nova eleição no Brasil. E aí, por fim, em 9 de julho de 32, estourou em São Paulo, sob a liderança do general Isidoro Dias Lopes e do civil Pedro de Toledo, um movimento armado conhecido como a Revolução Constitucionalista de 32. Esse movimento acabou sendo sufocado, mas ele acabou deixando 2 consequências importantes. A primeira, que foi convocado uma Assembleia Constituinte e depois foi promulgada a Constituição de 34. Olha que ponto interessante. E aí nós vamos ter, nesse exato momento,
o governo constitucional de Getúlio Dornelles Vargas. E aí nós vamos ter a promulgação da Constituição de 34. E é bom lembrar que o Getúlio Vargas, quando ele governa de 30 a 34, então nós podemos resumir algumas mudanças que vão acontecer. Nós vamos ter a nomeação de interventores federais para os estados, a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, nós vamos ter a Revolução Constitucionalista de 32, a criação do Departamento Nacional do Café e o Instituto do Açúcar e do Álcool e a criação da Justiça do Trabalho. Após todo esse processo da Revolução Constitucionalista de 32, e aí nós vamos ter a eleição de Vargas e, consequentemente, o governo constitucional de 34 a 37. E aí nós vamos ter a Constituição de 34, que vai ser promulgada no dia 16 de julho de 1934, e a nova Constituição ela semelhava-se à Constituição de 1891, porque ela definiu o Brasil como uma república federalista, conservava a separação e autonomia dos três poderes e estabelecia as eleições diretas. Quantas inovações, cabe destacar uma Constituição que foi extremamente promulgada. É bom salientar isso, nós vamos ter aí a criação da Justiça Eleitoral, a criação de uma legislação trabalhista e a instituição do voto secreto e feminino. É bom lembrar também que vamos ter a incorporação do Código Eleitoral de 32, que introduziu a representação classista. Uma parte dos deputados devia ser escolhido por associações profissionais. Nós tivemos aí a questão, quero destacar mais uma vez aqui a questão da pluralidade e autonomia dos sindicatos, essa legislação trabalhista que previa uma jornada de 8 horas e descanso semanal remunerado, indenização por dispensa sem justa causa, proteção ao trabalho do menor e da mulher, férias anuais remuneradas e etc. Nós vamos ter também a questão do ensino primário gratuito, de frequência obrigatória. E além disso, a nova Constituição ela previa que excepcionalmente a próxima eleição presidencial ela seria de caráter indireto. O presidente eleito pelos constituintes em 34 acabou sendo Getúlio Dornelles Vargas, que aí vai marcar mais uma vez, repito, esse governo constitucional de 34 a 37. Muito bem. Durante esse governo constitucional, nós vamos destacar aí algumas coisas que são importantes. Nós vamos ter a polarização ideológica. De um lado, a AIB, a Ação Integralista Brasileira. De um lado, uma proposta extremamente que vai defender uma postura, aliança integralista brasileira, e de um outro lado a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Interessante notar. Vale salientar que nós vamos ter aí de um lado a AIB, do outro lado a ANL. Então eu quero chamar a atenção aqui, a AIB ela vai representar o integralismo, que na verdade foi um movimento político brasileiro anticomunista que defendia o nacionalismo extremado e o predomínio dos interesses do Estado sobre os do indivíduo. Em 32, por exemplo, nós vamos ter a AIB, ela passa a ser liderada pelo escritor e jornalista Plínio Salgado, que foram eles que acabaram fundando em São Paulo a AIB, que tinha como lema Deus, Pátria e Família, e por símbolo o sigma maiúscula, que era a 18ª letra do alfabeto grego, utilizada na matemática para indicar somatório. E nós vamos ter do outro lado a ANL, que é a Ação Integralista Brasileira, que foi fundada em 35 e tinha à frente sendo conduzida principalmente pelo ex-capitão Luiz Carlos Prestes, que era um homem de confiança do Partido Comunista Soviético no Brasil. E seus pontos principais do programa da ANL eram o não pagamento da dívida externa, a nacionalização das empresas estrangeiras, a reforma agrária, a liberdade de expressão e pensamento, o atendimento às exigências dos trabalhadores.
nós vamos ter aí também um evento muito importante que é marcado a Intentona Comunista em 1935. Militares ligados à ANL em Natal, Recife e no Rio de Janeiro, eles tentam tomar o poder. O movimento é rapidamente derrotado. E aí nós vamos ter também o Plano Cohen, que é um plano fictício atribuído aos comunistas que pretendiam tomar o poder no Brasil. Na verdade, o Plano Cohen significa justamente o golpe do Estado Novo, que vai colocar Getúlio Vargas agora numa proposta diferente, porque a expressão Estado Novo é uma expressão tipicamente fascista, e Vargas vai governar de 37 a 45. E eu quero chamar aqui a atenção que durante a ditadura do Estado Novo, nós vamos ter aí uma nova Constituição, que é de 37. Quero salientar que a Constituição de 34, ela marcava a implantação da democracia no Brasil. E com a Constituição de 37, implantava-se a ditadura. Uma Constituição totalmente outorgada, imposta, que tinha uma influência totalmente polonesa, e ela suspendia todos os direitos e garantias individuais, que inclusive introduzia a pena de morte no Brasil. A partir daí, nós vamos ter aí durante o Estado Novo uma série de outras características, como por exemplo a Intentona integralista, que são justamente os integralistas tentando derrubar o Getúlio Vargas no poder, que acaba não dando certo e como consequência acaba se criando uma instituição chamada Mão Negra, que passa a defender o presidente da República. Nós vamos ter a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, que é o DASP, que era um órgão justamente de fiscalização e controle criado por Getúlio Vargas. Nós temos aí a criação do DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, né, que também é um órgão muito importante, porque o DIP era encarregado de fazer a censura ao teatro, ao cinema, jornais, revistas e rádio. É bom notar que, para convencer ou controlar a opinião pública, que foi criado justamente esse Departamento de Imprensa e Propaganda, que passou a ser dirigido por Lourival Fontes, que é uma característica forte do governo Vargas. E aí nós vamos ter a criação também do Conselho Nacional do Petróleo, que é outro grande feito na época de Getúlio Vargas. Temos aí a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, indústria de base, a Companhia da Vale do Rio Doce, a organização de partidos políticos como a UDN e o PSD. É bom lembrar que a União Democrática Nacional, que é a UDN, vai ser o partido que depois ele vai dar suporte e estrutura para os demais partidos políticos do Brasil. É muito interessante notar esse ponto, que é muito interessante. E aí nós vamos ter a questão do queremismo, que é outra característica muito forte durante o governo de Vargas. Eu quero chamar a atenção aqui que durante também esse período nós vamos ter o Brasil e a Segunda Guerra. No início da Segunda Guerra Mundial, o presidente Getúlio Vargas ele adotou uma política externa caracterizada por uma equidistância pragmática, ou seja, manteve-se o Brasil neutro, evitando aliar-se ou ao eixo ou aos aliados. O Brasil se colocou neutro, inclusive durante muito tempo Getúlio Vargas era questionado se o Brasil iria participar da guerra, da Segunda Grande Guerra, e Getúlio dizia que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra. Mas devido ao ataque a Pearl Harbor, o posicionamento do Brasil contra esse ataque, os nazistas acabam fazendo um ataque ao Brasil. E isso faz com que Getúlio Vargas acabe tendo que tomar uma posição, e o Brasil de fato acaba indo participar da guerra. Até porque a cautela de Getúlio devia-se também à divisão interna no governo brasileiro, por isso que Getúlio não queria entrar na guerra. O general Eurico Gaspar Dutra, que era chefe do Estado-Maior do Exército, e Felinto Mille, que era chefe de polícia, e Francisco Campo, ministro da Justiça, eram favoráveis aos alemães. Já o ministro das Relações Exteriores, que era o Oswaldo Aranha, ele defendia a aliança com os Estados Unidos. Então Getúlio, por sua vez,
ele retardava sua decisão, buscando tirar partido da situação. No entanto, em junho de 40, um contexto marcado pelas consecutivas vitórias da Blitz alemã, que era os ataques constantes da Alemanha, o presidente revelou ao público sua simpatia pelas nações fortes e convictas da própria superioridade. Era um elogio direto à Alemanha. Só que o discurso de Getúlio foi interpretado como uma manifestação de simpatia pelo eixo. O fato preocupou os Estados Unidos, que a partir de então passaram a cortejar o Brasil. Em setembro de 1940, concordaram em liberar 20 milhões de dólares para a construção da usina siderúrgica de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E em troca, o Brasil permitiria que os Estados Unidos instalassem bases aeronavais no Nordeste, região de importância estratégica para o acesso ao norte da África, de onde os norte-americanos atingiriam a Europa. Aí as pressões populares do governo norte-americano, eles contribuíram para que Vargas declarasse guerra em agosto de 42. Para lutar contra os nazistas, o Brasil treinou, enviou à Itália a Força Expedicionária Brasileira, que foi a FEB, porque duas instituições militares foram criadas, que foram a Força Expedicionária Brasileira, que eram os pracinhas, e a Força Aérea Brasileira, que era a FAB, formada por 25.334 homens e comandada pelo general Mascarenhas de Moraes. A FEB, ela participou da campanha da Itália como parte do 5º Exército Norte-Americano. E aí nós vamos ter substituindo tropas norte-americanas na linha da frente. Os brasileiros venceram batalhas importantes como Monte Castelo, Montese, Fornovo, e assim contribuíram para libertar o norte da Itália da dominação nazista. Muitos morreram. Temos aí no cemitério da Pistoia, na Itália, há 457 brasileiros enterrados. O número de feridos ou mutilados foi uma média de 3 mil. Os pilotos da Força Aérea Brasileira da FAB também participaram das operações de guerra, realizando uma média de mais de 2.500 missões ofensivas. Só que aí, o que acontece? A participação vitoriosa da FEB na luta contra a ditadura nazifascista na Europa estimulou internamente a luta contra o Estado Novo de Vargas. Em 43, um grupo de políticos da elite mineira, como Afonso Arinos, Milton Campos e o ex-presidente Arthur Bernardes, ele chega a divulgar uma coisa chamada Manifesto dos Mineiros. O que é isso? Era um documento pela qual exigia a redemocratização do país. E naquele mesmo ano, figuras importantes do governo de Vargas, como Oswaldo Aranha, o general Góes Monteiro, também se manifestaram a favor de uma abertura democrática. E os jornalistas, por sua vez, burlavam o Departamento de Imprensa e Propaganda, publicando críticas ao Estado getulista, enquanto os estudantes liderados pela União Nacional dos Estudantes saíam às ruas para fazer o mesmo. Vargas, então, decidiu antecipar a oposição e, em fevereiro de 45, marcou eleições presidenciais, suspendeu a censura à imprensa e liberou a criação de partidos políticos. Por conta disso, nos meses seguintes, o país viveu um clima de campanha eleitoral, dispostos a vencer as eleições. Os adversários de Getúlio intensificaram seus ataques a ele pelo rádio e pelos jornais, chegando a chamar Getúlio de corrupto, de demagogo, fascista, ditador. E a reação a esses ataques foi o surgimento de um movimento popular que ficou conhecido como queremismo, que defendia a permanência de Getúlio Dornelles Vargas no poder. Temendo perder os direitos sociais e trabalhistas conquistados na década anterior, trabalhadores de várias partes do país escreviam bilhetes a Vargas pedindo sua permanência. Promoviam comícios, saiu às ruas em passeatas que terminavam com a marcha ao Palácio do Governo para um encontro pessoal com o presidente. Na época, Vargas recebeu também o apoio dos líderes sindicais e do principal líder comunista, Luiz Carlos Prestes, que tinha deixado a prisão favorecido pela anistia. Assustado com a força do queremismo e das pretensões de Getúlio, a oposição civil e militar armou um golpe para derrubá-lo. E no dia 29 de outubro de 45, os generais Góes Monteiro, Eurico Gaspar Dutra cercaram o Palácio do Governo, ou seja, o Palácio do Governo acabou sendo cercado e com suas tropas e forçaram Vargas a renunciar.
Como o cargo de vice-presidente havia sido eliminado, o poder foi entregue provisoriamente ao presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares. Era o fim do Estado Novo, ok? Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, dá um like, compartilha para o máximo de pessoas e até o próximo vídeo. A sorte favorece os destemidos.